E no ar, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, vai depender do horário que você assistir esse programa, se você não estiver assistindo ao vivo. Eu sou o Fábio Mota, apresentador do IndyCast Brasil, com maior orgulho, e estou aqui hoje com um convidado deveras especial. Então, desde já, para a gente não perder tempo, bora para a nossa abertura. Pois é, pessoal. Hoje a gente tem um convidado deveras especial aqui conosco. Eu já vou abrir aqui a tela. Como de sempre, a gente está com o Gildo Pires, a gente está com o Matheus, com o nosso braço internacional, nosso grande amigo. Gildo, is he a good drive? What do you think about it? Bom, em português, em português, boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jones. Boa noite, Matheus. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E esse programa já começa em 2003, deixando o IndyCast Brasil muito especial, porque esse cara aqui é um tremendo de um piloto. E eu considero ele, Fábio, um bom piloto, sim. Não tive a chance de dar a bandeira quadriculada para ele, mas um grande cara nas pistas. Matheus, traduz aí. Matheus, você está no mundo. This is a very good driver indeed. I didn't have the opportunity to give him the checkered flag, but it's an amazing driver and amazing person. Pessoal, a gente está falando do PJ Jones, o mais novo amigo do IndyCast Brasil. We are talking about PJ Jones, the new best friend from IndyCast Brasil group. Welcome, PJ. Thank you very much to accept our invite, and we are very proud and happy to have you. To have you here as our guest. Thank you very much and good evening. Thank you very much. Glad to be here. Matheus? E é uma honra, muito obrigado por me convidarem. Você fique tranquilo que a partir de hoje foi o último dia que você foi convidado. A partir das próximas vezes você já será convocado. This is the last time you were invited. The next time, PJ, you'll be invoked to be here. All right. Maravilha, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, meus amigos, meu novo amigo PJ, que eu conheci lá em 1998. Cara, fala em inglês também, a tua parte. I'm very proud to have my both friends here from Brazil and Canada, and I'm very proud to have my new friend from Arizona, the guy I met in 1998 in former Rio de Janeiro racetrack, and we are very proud, PJ, to have you here. And the first question that I want to tell you that vou fazer a primeira pergunta para ele, pessoal. Como é que foi a entrada no automobilismo sabendo que ele era filho de quem ele era? O pai dele é a lenda chamada Parnelli Jones. PJ, I was introducing the question in Portuguese. How about you to join the world of motorsports? For you as a person, individual, and considering as well, you are son of the great Parnelli Jones. What about the challenge for you there? Well, he was just the guy that married my mom. That's what I tell everybody. Ele era apenas o cara que se casou com a minha mãe. Growing up with Parnelli Jones as your father, had a lot of benefits and had a lot of, it made us have to work a little bit harder. Ser filho de um cara como o Parnelli Jones tinha muitos benefícios, mas tinha também o lado que me fazia a gente trabalhar mais forte.
he was tough on us. He was tough on my brother and I, Paige. I have a younger brother, Paige Jones, that was coming up in racing. Ele era bem duro com a gente. Eu tenho um irmão, o Paige Jones, que é mais novo, e ele também começou no automobilismo, mas o Parnelli, o pai deles, era bem duro com eles. He demanded a lot of us, but yet was a really good father. Ele demandava muito da gente, mas era um grande pai, um absolutamente grande pai. Maravilha. E PJ, vou perguntar em português primeiro. Você começou a carreira nos karts, depois foi para os carros. When you start your career, you start in the go-karts and move to the next cars. How about? So I started in go-karting over here in the States, and I grew up in California. Eu comecei nos karts e eu cresci na Califórnia. And then I went to racing on the road go-karts, sprint karts, and pavement tracks. In what kind of karts? In go-karts, but Go-karts on the pavement, racing the pavement. road course. Yeah. Ok, so ele começou andando em go-karts, depois ele mudou para karts que andavam no asfalto, em pavimento. And then, as my dad came up driving midgets and sprint cars, Paige and I both drove midgets and sprint cars. Nice. Ele disse que como o pai dele, ele e o irmão dele, o irmão Paige, também começaram a andar em midgets e sprint cars. Os midgets e os sprint cars são aqueles carros com asas que hoje em dia tem asas enormes que andam somente em ovais de terra nos Estados Unidos. Yes. And then I got a great opportunity with Toyota to drive their sports car MR2, which is a showroom stock. E então ele teve uma grande oportunidade com a Toyota para pilotar um carro, o Toyota MR2, que é um sports car pequeno, numa categoria de acesso menor lá dos Estados Unidos. And at the same time, I was racing Indy Lights when Dan picked me up out of there to drive the GTP car. E logo em seguida ele estava competindo também na Indy Lights, e foi quando Dan Gurney convidou ele para competir na equipe Eagle com a Toyota. At one point in my career, I was racing a midget, a sprint car, a showroom stock sports car, and Indy Lights all in the same year. E num ano ele estava pilotando midget, sprint cars, o stock, que era o Toyota MR2, e qual foi outro que ele falou? Indy Lights. Indy Lights, os quatro, tudo no mesmo ano. Nice. 80 races in 1 year. 80 corridas em um ano. Uau! Então você não tinha namorada nessa época? Não tinha vida social? Não saía? So you didn't have a social life or a girlfriend at that time? We were, we could find the girlfriends if we want. A gente consegue achar uma namorada. Nice. Gildo, você. Se você puder perguntar em português e depois em inglês, tá? Tá bom. Eu vou perguntar para ele. Eu vou dizer para ele o seguinte: é normal na cultura americana você ter o filho continuando o trabalho do pai. E eu quero saber se em algum momento ele pensou em não ser, né, um piloto de corridas. Jones, in American culture is natural, is normal. Son continued the father's work. Sometimes you think about not being a car driver, not being a pilot. Well, when you're raised and you're born April 23rd, and by May, the second week of May, you were at the Indianapolis Motor Speedway. Quando você nasce em abril e final de abril, e logo em seguida em maio tem as 500 milhas de Indianápolis. And
everybody sits you on their lap and says, "Are you going to be a race car driver like your father?" E todo mundo pega você no colo com algumas semanas de vida e pergunta se você vai ser piloto como seu pai. And I had a race car bed and race car toys. E eu tinha uma cama que era o formato de um carro de corrida e brinquedos que eram carros de corrida. I had no chance of being anything else. Eu não tinha chance de ser qualquer outra coisa. Nice, nice. Eu pude ver numa foto que os seus filhos estão seguindo esse exemplo também. I checked na internet and post that your kids are going the same way that you have with your father. Yes. Well, you know, I have two kids, Jagger and Jace. Jace was racing the late models and kind of on a little hiatus. I'm not sure what he's going to do. But then Jagger was in USF 2000 last year and is moved up to Indy Lights next year for this season. So the first one. Jace. Jace, ele estava correndo in which category was he? He was racing stock cars. Ele estava correndo em stock cars, like in ARCA, something like that. Late models. Late models, ok. Ele estava correndo em late models e o filho mais velho dele estava correndo na USF 2000, a USF 2000, e ele vai correr na Indy Lights. Nice. PJ, o tempo que você trabalhou como piloto na Indy Light era muito diferente em relação a hoje? When you drove for Indy Light in the past, is so much different than the actual days, considering the car, the tracks, the way the driver should be positioning, working with the car, work with the technician, the engineer, or just only in the room observing? So I think the question was is you know, how close to driving the Indy Lights or being on an Indy Lights team is it compared to being on an IndyCar team? I'd say it's a step towards it. It's back in my day, which was 89, 90, and 91. Na verdade, ele tá falando em comparar entre a Indy Lights e a IndyCars, então ele tá falando que tem algumas diferenças, sim. Não foi isso que eu perguntei, não. Me ajuda então, Matheus, por favor. Let me rephrase the question to you, PJ. Fabio asked if between your days in Indy Lights, do you think there are differences between driving at that point in time in the 80s compared to today where your son is there? Oh, yes. So back in my day, the cars were flat bottom. We had, 500 or 600 horsepower. 500 or 600, wow. Yeah. So ele tá dizendo que na época os carros da Indy Lights tinham o flat bottom, que é o assoalho plano, que isso dá muito downforce para quem não conhece. E naquela época os carros tinham 500 a 600 HP. And please continue. The cars were not very fun, not very good to drive. They did not handle well. Os carros não eram muito bons de guiar e não tinham uma dirigibilidade muito boa. But I think they made us better drivers, and it was good training. Ele acha então que essas características do carro faziam dos pilotos muito bons pilotos e era um excelente treino para os novos pilotos. I think today's car is probably closer to an IndyCar. Eu acho que hoje o carro é muito mais próximo a um IndyCar. Wonderful. Nice. PJ, a gente vai entrar agora naquele capítulo que todo mundo amou e ama ainda, que é a Fórmula Indy. We are going the chapter of your story that we really want to understand, to hear about. When you joined I don't know if I can say IndyCar or Champ Car. I don't know the name for the time you have joined the team, but whatever. In the essence, to be IndyCar. Tell me
how about to work with a legend called Dan Gurney? Eu perguntei para ele como é que foi a sensação de entrar na equipe da IndyCar trabalhando com um cara chamado Dan Gurney. He was a great car owner. He was a driver's car owner. Ele era um grande dono de equipe, mas ele era principalmente um piloto dono de equipe. His downfall in IndyCar was that he wanted to build his own chassis right away. O problema dele foi que ele quis construir o próprio chassi já de cara. Ele era muito bom dono de equipe, mas ele quis fazer tudo ele mesmo. I feel that the second generation car was a very big step getting close to the Reynard. And with a few more years, I think his cars would have been very, very good. Eu acho que a segunda geração do Eagle Swift foi um grande passo na direção daquilo que seria o melhor chassi, que era o Reynard na época. Ele acha que em alguns anos a mais de desenvolvimento ele talvez pudesse chegar no nível do Reynard. But a guy like him, he really expected a lot from his drivers on the racetrack. Um cara como ele realmente esperava bastante dos pilotos na pista. Ok. Yes. PJ, eu vou perguntar se ele é um cara ciumento. PJ, are you a jealous guy? A jealous guy? Yes. Are you? No, not really. Oh, really? So, are you going to take a test for that? Eu falei que a gente vai fazer um teste agora para ver. The big Parnelli Jones Senior drives your car. What do you think about? What about the emotion to... Hold a second, please. Let's go, guy. Hold a second. Oh, Yes. that guy driving my car. Yeah. That was You as a son, look at your father driving your car. Yes. That was a very neat to see. That was a very cool day. Esse dia foi um dia maravilhoso, foi um dia muito legal. Indianapolis, my dad, not having been around the Indianapolis Motor Speedway in, many years in a real race car. Fazia muitos anos que o meu pai não tinha andado em um carro de corrida em Indianápolis. And then seeing him climb in with an open face helmet into a modern cockpit of a race car, it was pretty thrilling. E ver o pai dele entrando num carro moderno, num carro de corrida moderno, com um capacete de face aberta, como eram os tipos de capacete que o Parnelli usava em seu tempo, foi algo surreal. He didn't really run quick enough to really feel the car, but given him a few more laps, I think he would have had it up close to speed. Ele não chegou a andar muito rápido nas voltas que ele deu, mas o PJ acha que em algumas voltas, mais se ele desse algumas voltas, ele ia crescer a velocidade e ia aproveitar um pouquinho mais. Ok. PJ, you remember those photos in 1994? You're testing a Lola for the Toyota team. With, I think you were working with Dan Gurney. Can you confirm that? Eu perguntei dessa foto pro pessoal, um teste de 1994, estava testando um Lola com a equipe da Toyota, e o Dan Gurney estava ali. When we got out of the GTP and we had like almost a year off, and we were still building chassis, and Toyota was building motors. Go ahead. Quando a equipe do Dan Gurney saiu quando acabou a GTP, a IMSA GTP, no caso, eles tiveram um hiato aí. A IMSA GTP acabou em 93, para quem não sabe, no final de 93, e teve um hiato em que eles estavam apenas testando e construindo os chassis. Então a Toyota fazia o motor e eles estavam testando os chassis. Yes, you can go ahead.
Dan and the team and Toyota felt we needed to get some more data of a modern day car with a modern day engine, as close as we could come to an engine, and that was with a Judd. Então, o Dan Gurney achava que era bom, nesse tempo que eles estavam apenas construindo a equipe, seria de pegar um carro moderno, ou seja, eles pegaram, é um Lola, né, que você falou, Fábio, esse chassi aí. É um Lola, então eles estavam andando com um carro moderno e usando um motor Judd, então eles precisavam de dados de carros modernos da época para ter um baseline do que eles iriam ter no futuro. And so after every IndyCar race, we would go test at that track the following week. Então, depois de cada corrida da IndyCar, eles iam testar naquela pista para comparar os tempos. Wonderful. We have another picture to share. 1994 Michigan International Speedway. I think the most incredible track that I saw in my life. A place amazing for great racing days. Eu estou falando que Michigan é uma saudosa pista maravilhosa. E how about to run about almost 400 kilometers per hour, about 200 miles per hour. Estou falando para ele, gente, perguntando qual a sensação de andar numa pista que ela andava mais ou menos naquela época 400 km por hora, 250 milhas por hora. Let's go, Jay. Pretty awesome to be able to go and run around a 2-mile racetrack wide open, turning down into the corner. Era magnífico andar numa pista de 2 milhas, como era de Michigan, poder andar na pista sozinho e quando chegava na curva você virava e o carro respondia. And just feeling the G-force and coming back up to the wall and having so much racing room. That was a great track. So was Fontana. Uma pista tão larga e com tanto espaço, você chegava no final da curva, você chegava perto do muro, então você tinha bastante espaço para trabalhar na pista, e assim como era a pista de Fontana. And at Fontana, in 99, I ran 250 miles an hour down the straightaway. E ele falou que em Fontana, em 1999, ele andou a 250 milhas por hora, o que dá aproximadamente 400, um pouquinho menos de 400. Those places put on very good racing. Yeah, esses lugares fazem corridas muito boas. I remember when I was young, much more younger than I am, when I watched Gildo will confirm it, Formula One in the past 90 years, in the 2000, the cars should not overtake. I don't know why. Maybe the downforce of the car, the aerodynamic package should not support great initiatives to create overtake. And when you watch Fontana or Michigan, it's completely oversized because for the first position, maybe 80, 81, 85 position change. Eu estou perguntando para ele, pessoal, conversando com eles o seguinte: para quem lembra dos idos 90 e anos 2000 da Fórmula 1, você não conseguia ver ultrapassagem. Quando você assistia Michigan e Fontana, às vezes, para o primeiro lugar, eram 85, 84 trocas de posições. PJ, what do you think about the... We don't like to create a comparison between Formula 1 and IndyCar because we really love IndyCar. Yeah, I can understand. Maybe I hate Formula 1 by myself, but considering the IndyCar passion that created with us, what do you understand? The guys should be observing what you guys were doing in the States. Well, I think the question is, what was the comparison between Formula One? A little bit more, a little bit. Yeah, than what they had in Europe. Yes. Really budgets. They had bigger budgets for one back then.
Em comparação à Fórmula 1 com a Fórmula Indy, você quer saber, a principal diferença, claro, era o orçamento. I think, they just had a little bit more technology, but we had a lot more horsepower in those days, and we're able to run a little faster than what the cars are running today. Então, naquela época a Fórmula 1 tinha mais tecnologia, mas a Indy tinha mais potência. Então, ele acha que os IndyCars naquela época andavam um pouco mais rápido do que os Fórmula 1. Wonderful. Quando a gente teve as corridas no Rio, essencialmente a primeira que eu trabalhei em 1998, já vai muito tempo atrás, os carros chegavam no final da reta do Rio, acho que eram uns 330, né, Gildo, mais ou menos? 340, e caía na primeira curva a 90. Como é que era aquilo para o piloto? Agora eu vou perguntar em inglês. PJ, when we have the Rio event in the Emerson Fittipaldi racetrack, the long straight that you guys were running, maybe 340 kilometers per hour. In the final of the straight, you should reduce to 90, 80 kilometers per hour. How about your head when the brake, the deceleration, the gravity, the G-force for you? How, I don't know if you remember, but how you work with that? A long time working in the same position, the same feeling for that. It was very similar to a road course, crossed with an oval. Era muito parecido com um circuito de rua, uma pista, um circuito misto. And you really feel under braking that your whole body is just leaning against the seat belts under braking. Your head comes forward, and you really feel then that you're pulling G-forces. Então você sentia muito fortemente o seu corpo inclinando para frente, prendendo no cinto de segurança, e a cabeça também. Então você sentia, nessa hora você sentia um G-force, uma desaceleração muito, muito forte. One time in the GTP car, under braking, I pushed the water bottle button, and the water it was right here within a little bit of my mouth, but it never made my mouth. It went right to the windshield. Uma vez no carro no Toyota Eagle da INSA GTP, ele apertou o botão de beber água enquanto estava freando, e ao invés da água ir para a boca dele, molhou todo o para-brisa por dentro. Under braking. Enquanto freava. Uau. Gildo, você. Peraí, Gildo, peraí. Matheus, Yes. pergunta para você que você não gosta de carro de turismo. PJ, I recommend Matheus to ask you because he hates long distance races. He hates this race. I hate so much, PJ, that I went to Daytona 24 hours twice and Sebring once. But Fabio, if you can show the picture. Okay, which one? So I am the translator here, the PJ, and I am also the sports car lover of the group. So You sent to me, Matheus, or sent for the group? I sent you in the group. In the group. So, going to ask, are you looking for? Okay, so 24 hours of Daytona, you were the lap record holder for 25 years. That is one of the most amazing things, because the way the cars evolve in technology and in speed. So tell me about this car. Let me translate in Portuguese first. Sorry, PJ. Então, galera, eu perguntei para ele assim, porque ele com esse carro aí, o Toyota Eagle MK3, ele foi o dono do recorde de volta em Daytona, claro que é no circuito misto, não no oval, e por 25 anos. O recorde foi batido em 2018 pelo Mazda, se não me engano, com o Oliver Jarvis, talvez. Então agora eu vou fazer a pergunta para ele.
eu perguntei para ele o que ele acha desse carro. So, PJ, what do you think about this car? How it changed your life? The most amazing car I've ever driven. That picture shows it in the low downforce configuration. Obviously, that was at Daytona. Esse aí é o carro mais maravilhoso que eu já dirigi na minha vida, que eu já pilotei na minha vida. É claro que ele está na configuração de Daytona, com low downforce, com pouca downforce, porque foi uma foto tirada de Daytona. We ran about 200, just over 200 miles an hour there, but the car would generate 10,000 pounds of downforce at 200 miles an hour in high trim. Então, esse carro, eles andavam em Daytona a mais de 200 milhas por hora, isso dá 320 km por hora, num carro Sport protótipo. E esse carro, com o pico de downforce, com o máximo de downforce, ele gerava 10 mil pounds de downforce, isso dá aproximadamente uns 5 mil quilos de downforce. So, PJ, this car could run upside down in a tunnel, right? That's what they say. Now, we've never tried it. Eu perguntei para ele se esse carro poderia andar num túnel de ponta cabeça, andando na parte de cima do túnel, e é claro que ninguém nunca tentou isso. And it also had carbon brakes, so it would pull almost 5 Gs under braking. Então, esse carro também, assim como a Fórmula 1, ele tinha discos de carbono, então ele chegava a ter 5 G de aceleração quando freava. Wow, that's a lot. And about it was a 4-cylinder turbocharged with almost 1,000 horsepower. Era um motor de 4 cilindros de 2,1 litros que gerava quase 1.000 HP. É claro que com a ajuda de um turbo. It was when I set the record at Daytona, I felt like I was just going to run in a little bit deeper in every corner and get back in the gas a little sooner. And you kind of had to bite your tongue or bite your lip and just hang on and try to get the steering wheel turned. E quando eu fiz o recorde de Daytona, a cada curva eu tentava ir mais fundo, frear depois, acelerar antes, e eu mordia o lábio, mordia a língua, porque o esforço era muito grande para tentar virar o carro, porque ele era bastante pesado. We didn't have power steering, so if the car would get loose, I would just let go of the steering wheel, and it would have such big sideboards on the side that the car would wiggle back and forth a little bit and then straighten itself out, and then I would grab the steering wheel again. Uau. Então o carro ele não tinha, como eu falei, é muito pesado, porque o carro não tinha power steering, não tinha direção hidráulica ou direção assistida de nenhum tipo, e o carro era muito pesado por causa disso, e se o carro perdia a traseira, eu soltava o volante e eu deixava ele se endireitar sozinho com a traseirada que ele dava, e depois eu segurava o volante de novo, porque senão eu não teria força para segurar o carro. Uau! It was so incredible to drive. The harder you physically could drive it, and you could just say, I'm going to get in the corner harder, I'm going to pick up the throttle harder, it would show you on the stopwatch. E se você forçasse, quanto mais você forçasse esse carro, quanto mais você andasse, puxasse ele mais forte, esse carro ia responder no cronômetro. Incredible. It really showed a lot of strength in braking, where we could go past the 1 marker in some places. And, when you're passing slower cars that are braking at the 4 marker and you're braking at the 1, the difference in speed was a lot. Então, um dos grandes diferenciais, além da potência, era a frenagem desse carro. Então, quando ele ia passar carros mais lentos, ele freava, ao invés de frear na marca 4, ele freava na marca 1. Então, você via aí também o grande diferencial que esse carro tinha. I have one more question, Fábio, to PJ about this car, because in the year that PJ won Daytona, there was something that not many people know it, but it was kind of disgusting that happened in the car before you entered one of your stints. Can you tell us that?
Let me just say in Portuguese. Eu só falei assim que eu li sobre algo que aconteceu no ano que ele ganhou as 24 horas de Daytona, em 93, que aconteceu algo meio desagradável no carro. Eu pedi se ele pode contar isso. Eu pedi 30 years ago. 30 years ago, yeah. 30 years 30 ago. years ago. They got me up in the middle of the night. And Rocky Moran Sr. was in the car driving. Então me acordaram durante a noite e quem estava pilotando o carro naquele momento era o Rocky Moran, o pai, não o filho. So the car came in for a normal stop and Rocky was going to get out and I was going to get in. Então o carro parou no pit stop, como no pit stop normal, nada demais. O Rocky Moran saiu e eu ia entrar no carro. And so as I'm going down pit lane and it's pitch dark, you don't have any lights in the car, and I'm going down pit road, I smell something that does not smell good. Então quando eu estava indo andando no pit lane, escuro pra caramba, tu não vê nada, porque lá em Daytona naquela época não tinha a iluminação que tem hoje em dia, então era completamente escuro, porque era durante a madrugada, e eu comecei a sentir um cheiro horrível dentro do carro. And I noticed that there was stuff on the steering wheel, or there was just stuff all over, and so I radioed in, what happened to the inside of this car? Então eu comecei a ver, com a pouca luz que tinha, comecei a ver coisas pelo volante, coisas pelo carro em geral, e eu apertei o botão de rádio e perguntei para a equipe o que tinha acontecido. And they came back on the radio and said, don't worry about Rocky got sick. Não se preocupe, foi o Rocky que passou mal, no caso ele vomitou. So, and because Rocky got sick and he missed a stint or two, and I ended up that race driving like over 13 hours. Uau. Então, por causa que o Rick Moran passou mal, ele acabou tendo que não pilotando um ou dois stints, alguns stints. Então eu acabei pilotando por mais de 13 horas naquela corrida. Wow, that's a lot. PJ, você falou da emoção do seu pai pilotando o seu carro. Ele te levou para passear no Silent Sun de 1967? Traduz aí, Matheus, por favor. Parnelli, your father drove your car, and Jefferson Kern here is asking if sometime your dad had taken you to a little ride at Silent Sam in 67. Well, in 67, I was not along. I was not born yet. Oh, ok. Ele não era vivo em 67 ainda. So I might have been riding, but talvez eu tenha ido, mas Ok. It was a very big thrill with me this year to be able to drive his car before the Indianapolis 500. Eu tinha uma grande chance desse ano eu pilotar o carro dele antes das 500 milhas de Indianápolis. Apareça que nós estaremos lá. Let's go. We'll be there. IndyCast Brasil will be there and maybe hang on your hand there. PJ, você correu na kart com Radar, Lola, Swift e o Eagle. Era muito diferente aprender um chassi do outro no meio da temporada? Vou perguntar em inglês agora. É uma pergunta dos amigos do blog da Indy. Galera, professor Virgílio, Jackson, turma, obrigado, galera. PJ, when you drove for All-American races, you drove with Eagle, I think Rainer, and I don't know if you drove Lola. And when you switched to Patrick Racing, you drove a Swift. Right. Understanding now about the changes of the different cars, how about you to understand how the car was working on? Well, we'll start and go backwards. But when I got into the Swift in '99, it was not a very good car.
I think it only managed to win one race that year. Então, em 99, quando a gente estava pilotando com o Swift, esse chassi não era muito bom ainda. Parece que a gente ganhou uma corrida apenas com ele. And I ended up finishing second at Nazareth with it, and I seemed to be able to get it to work on the short ovals. Eu cheguei em segundo em Nazareth com esse carro, então parece que a gente conseguiu fazer ele andar melhor nos ovais curtos. And as we go down, Dan's last Eagle that we ran in 97 or 98 was getting better and better, and it was getting very close to a Reynard. Então, em 98, o segundo chassi Eagle estava evoluindo bastante, ele evoluiu bastante e estava andando bem próximo dos Reynards. But the king of the heap in that day was the Reynard. It did everything right. It just had a nice balanced package and was easy to tune. Então, o Reynard, que era o rei da parada naquela época, ele era o chassi com o melhor balanço de desempenho e era o carro mais fácil de acertar. And one of our biggest problems in those days, and not to throw Goodyear under the bus, but we did not have the tire that Firestone had. Firestone had a much better tire, but we were racing on Goodyears. Então, ele acha que um dos problemas que eles tiveram é que eles estavam usando o Goodyear e na época o Firestone era um pneu muito melhor e eles acham que eles teriam chegado muito melhor caso tivessem usando o Firestone. So we ended up struggling more on our side because of the tire than say PPI, Cal Wells' team did with a Reynard Toyota, but they were on Firestone, we're on Goodyears. Então, ao contrário da PPI, que estava usando um Reynard com os Firestone, eles acabaram sofrendo muito mais porque estavam usando o Goodyear. When I was at Patrick, I really learned how much better the Firestone tire was. Unfortunately, that year I was in a Swift for most of the year, and the car just wasn't there. It wasn't terribly off, but it just wasn't going to win a race, especially on the road races. Então, quando eu estava na Patrick, foi quando eu comecei a usar, foi quando eu comecei a estar numa equipe com os Firestone. Foi um ano que eles tinham um chassi Swift, que não era um chassi tão bom quanto o Reynard, então eu sofri bastante com o balanço do carro, mesmo estando no Firestone. Ok. Cool. Gildo, por favor. Really, I think about the next question about the tires. As a starter, in my position over the track, your perception changed when you changed the tires. And I ask you, really, did you feel much difference between the different brands? There was a lot of different. Sorry. Sorry. Português, Gildo, don't forget it. Em português, não. Eu estava pensando exatamente nisso, porque como starter a gente está em cima da pista e a gente percebe, né, os pilotos dirigindo, e cada vez que eles vão no box e trocam alguma coisa, a gente percebe alguma modificação no carro. E quando é pneu, a gente percebia muito mais. Então eu perguntei para ele se realmente ele sentia essa diferença tão grande quando se trocavam dentre as diferentes marcas de pneu. Please, John. There was a big difference in construction. You could feel the tire differently, and the compounds were just better. They lasted longer. The tire just was quicker. It was just a better tire all around. Where I think Firestone had a lot of help from Bridgestone, and that made the tire a lot better. Eu acho que desde a construção existia uma diferença bem grande, desde a construção até os tipos de compostos. Então, dava para perceber essa diferença muito facilmente, e ele acha que a Firestone tinha uma grande ajuda da Bridgestone, é uma das maiores fabricantes de pneu do mundo, né, a Bridgestone Firestone, então eles tinham uma grande ajuda da Bridgestone, e a Goodyear não tinha isso. Nice.
PJ, você é filho do Parnelli Jones. Você correu com Juan Manuel Fangio, sobrinho do grande Juan Fangio. Você correu com Dan Gorney. Você correu com Pat Patrick. Você teve na sua vida John Menard e Rob Gordon. O que você pode dizer sobre esses grandes caras? Agora eu vou fazer a pergunta em inglês. PJ, your father is the great Parnelli Jones. You race with Juan Fangio's nephew, the relative of Juan Manuel Fangio. You run with Dan Garney, Pat, I don't like him, and John Menard and Rob Gordon. What can you tell about the great races, about the great person, people as well? Well, Pat Patrick was not a good car owner, and Jim McGee was there. It was a terrible situation. They were not good people to drive for. Dan Gurdy was amazing. He was a really good car owner. Pat Patrick não era um grande dono de equipe, ele tinha alguns problemas lá, mas o Dan Gurney era um grande pessoa, um grande dono de equipe. Dan Gurney was really good to drive for. We were just in a bad position with IndyCar, great position with GTP. O Dan Gurney, como eu disse, era um grande dono de equipe que, infelizmente, na Indy ele não tinha uma posição muito boa, ele não estava muito bem, mas na GTP era incrível. And Dan, if you were going to model a team with unlimited dollars, you would model it after Dan Gurney's team. Então, se você tiver um modelo para ter uma equipe com uma quantidade indefinida de dinheiro, você iria usar o modelo do Dan Gurney para modelar esse time. Had carbon shop, autoclave, quarter scale wind tunnel. They had everything that you needed to build a first class race team. Então, a equipe dele tinha tudo, tinha desde a modelagem de fibra de carbono, tinha autoclave, tinha um túnel de vento 1/4, de escala 1/4, então tinha tudo que uma equipe precisa para fazer um carro de corrida. And, Robbie Gordon being my good friend who, I still talk to today, at least once or twice a month. Então, o Robbie Gordon, como ainda é um grande amigo meu, eu ainda converso com ele 1 ou 2 vezes por mês. He just never really had the budget or the opportunity to build the right team to have the right people. Ele nunca teve o orçamento, então, para fazer a coisa certa com o time, para ter as pessoas certas e o equipamento certo para fazer uma grande equipe. And in NASCAR, I got to, drive for Childress. I got to drive for Ganassi. I even drove for AJ Foyt. Então, na NASCAR, eu pilotei para o Richard Childress, para Ganassi e até mesmo para o AJ Foyt. And you really get an opportunity to look inside and see how the different car owners operate their race teams. E dessa forma você consegue ver como é que cada dono de equipe opera, como é que funciona cada equipe de um dono de equipe diferente. And I do have I have a little trivia question. Eu tenho uma pergunta de curiosidade para fazer. Go ahead. What race driver drove for Parnelli Jones, AJ Foyt and Dan Gurney? Qual piloto pilotou para AJ Foyt, Parnelli Jones e Dan Gurney? This guy here. So I'm sorry for the guys. I was very fortunate to get AJ his best modern day Cup finish when he had the Conseco car. We finished 4th at Watkins Glen. Oh, então pro AJ Foyt, for NASCAR, right? NASCAR, yes. Yes, so para NASCAR ele tem o prazer de fazer o melhor resultado da AJ Foyt na época da Conseco em Watkins Glen, 4º lugar. Incredible.
Eu vou te mostrar uma imagem, PJ. Vamos ver se você lembra dela. I'll show a pic. Let's understand if you remember, okay? Hold a second. 3 hours to run it because my computer is so fast. Seems to be Gildo Smart. Oh, You remember this car? I lembra do. desse carro? Yes. Tell us a little bit because we have some fans NASCAR from tradição. we have NASCAR. some fans from NASCAR Brazil wants to know about you, about some results that you have during your career. Well, we were fortunate to win the very first NASCAR Truck Series race ever, and that was at Mesa Marin, California. Well, a gente ganhou a primeira corrida da história da NASCAR Craftsman Truck Series na época. Where was it again, PJ? Yeah, 1994. Oh, where? Say again? Mesa Marin. Bakersfield. Bakersfield. A corrida foi em Bakersfield. Sorry, it cut a little bit. And we also got to win a race down in Tucson. And then I did part of the whole next season. It was a lot of fun. I had a great time driving, and I was actually managing the whole team. Então eles correram também em Tucson, ele ganhou uma corrida em Tucson e aí no ano seguinte eles disputaram a competição, o campeonato inteiro e o PJ estava gerenciando a equipe. Wonderful. Maravilhoso, PJ. Yes. PJ, Can I do a follow-up question, Fábio? let's go. So now we have seen that you drove a lot of different cars. Let me translate that. Eu vou perguntar para ele basicamente o seguinte, ele já pilotou quase tudo que tipo de carro que existe no universo, ele já pilotou. Eu vou perguntar para ele qual tipo de carro ele acha mais divertido de pilotar. So, PJ, based on the huge amount of cars that you drove throughout your life, possibly the best sports car ever, which is the Eagle M Mark III, considering Indy cars, Indy lights, even the old school Indy lights, NASCAR, midgets, whatever, which is the most fun car drive? Exclude the speed factor, please, but the fun factor, which is the best fun factor car in your career? I get that question a lot. Obviously, the number one road course car or road race car that you could put on there would be the GTP car. There was nothing ever designed I've ever driven, IndyCar or any other car that outperformed that car. Nice. Então ele disse que todo mundo faz essa pergunta para ele e em matéria de carro de corrida de carro de asfalto, né, de pista de asfalto, nada bate o Eagle Mark III Toyota, porque aquele carro fazia era algo incrível. Dificilmente algum carro vai superar o que aquele carro fazia, ele falou. Wow. But I can take different things from different racing. For instance, there's nothing like sliding into a corner in a midget or a sprint car at over 100 miles an hour up against the fence on the cushion. Então, ele falou que tem outras coisas também, por exemplo, que não podem comparar, que é o fato de você fazer uma curva de lado com a traseira do carro raspando o muro numa pista, num oval curto de terra com os midget cars. And then, you could say, well, driving the IndyCar, you're racing wide open at Michigan at 100 or 240 miles an hour, side by side, weaving in and out. And that was a lot of very, very thrilling. Not that car. Então ele falou que outra sensação também é você pilotar em pistas como Michigan, que você vai de pé embaixo, 240, 250 milhas por hora, lado a lado, e é uma sensação também que é inexplicável. And then with the NASCAR, same thing. You get into the corner, you're sliding, you're on a 2-mile oval,
and the car is at 200 miles an hour and it has so much movement in it, and you're side by side with another car and you're racing all day. That was a lot of fun as well. E também tinha os NASCAR, que você está numa pista também de 2 milhas, você está a 180, 170 milhas por hora, isso dá mais de 300, quase 300 km por hora lado a lado, e o NASCAR tem bastante... Você sai de lado na curva e ele tem bastante roll, o carro desliza, tu faz um contra-esterço no carro, então fazendo lado a lado, horas e horas, que é a duração de uma corrida da NASCAR Cup, também é uma sensação fascinante. And then today I do a lot of off-road racing. So we race the Baja 1000 and races in Mexico and in the United States. E também hoje em dia eu tenho pilotado bastante off-road, como o Barra 1000, que é um campeonato basicamente de off-road, de carros que andam pé embaixo a 180 por hora no deserto dos Estados Unidos, no deserto mexicano. And there's nothing like being in a car for 8 hours running down the Baja Peninsula with the ocean on one side and the mountains on the other, and you're racing, trying to see if you're going to get there and hopefully win the race. E hoje em dia, então, no Barra, é a sensação de você estar 8 horas no carro, no deserto de Barra Califórnia, com as montanhas de um lado e o mar do outro. É uma sensação que você não sabe, você quer terminar, porque é muito difícil, então a sensação de querer terminar essa competição é também muito diferente. And with off-road racing, it's just such an adventure. E também o off-road, esse tipo de off-road é uma aventura. Nice. Well, Thank you. We talked about feelings, and my question is, how can you define the motorsport in your life today? Fun, job, adventure? Já que a gente está falando de sentimentos, de questão de sentimentos, como é que ele define hoje o motorsport, o automobilismo na vida dele? Diversão, é trabalho? Como que seria? Please. Okay, repeat in let me rephrase the question. So Gildo asked what is motorsport in our life today? Is it job? Is it passion? Is it what? Adventure. Adventure. Yeah, for me, it's all of that. I make my living in the UTV, which is like the Can-Am X3 is what we race. We rent it and we build aftermarket parts here in Arizona for them, and the Razor, the Polaris Razor. And so it's... Okay, let me do. Thanks. Então, hoje é tudo que a gente falou é o automobilismo para ele, porque ele hoje tem empresa em que eles trabalham com a parte de off-road, eles trabalham com os Can-Am, com aqueles UTVs da Can-Am, side by side, dependendo como é que as pessoas chamam. Também os Razor, eles fabricam peças aftermarket, como é que a gente diz? Peças de reposição para esses veículos, para a galera competir. So with the racing and the adventure and we're making money doing it, it's everything. It's awesome, and I enjoy every day going to work. Então, ter essa aventura de poder ganhar dinheiro com o automobilismo, que sempre foi a vida dele. Então, é uma alegria ir para o trabalho a cada dia, justamente por causa disso. My company, PJ's Performance and PJ's UTV Rentals, I took 15 cars on a 2-day ride in Parker, Arizona this weekend. Então, a minha empresa, PJ Enterprises, a gente tem algumas dezenas de UTVs e a gente tirou essas dezenas no deserto do Arizona para um ride com algumas pessoas essa semana. And then at the shop, my guys are working on the race cars, trying to make them faster, getting ready for the first races down in Mexico.
E ao mesmo tempo, os nossos mecânicos estavam no shop, lá na oficina, trabalhando nos carros de corrida que eles vão disputar em algumas semanas lá no México. So cool, man. Please, uma question. Has you the experience to be a co-pilot to your son? Yes, I have had to be a co-pilot to them before, and I'm not a good co-pilot. O Gildo pergunta se ele foi copiloto do filho dele nos UTVs, e ele falou que foi, e ele falou que ele não é um copiloto. Why not? Well, when I don't have the steering wheel in my hand or the brake, then it's different. And when you do it with your son, it's even more different. Ele falou que eu perguntei por que ele não é, e ele falou que é porque quando você não tem o volante ou os pedais na tua frente, é uma sensação muito diferente, e é mais diferente ainda quando é o teu filho que está do lado. And I think I got that from my father because he would never ride with me. Eu acho que eu peguei isso do meu pai, porque o meu pai também não gostava de andar do meu lado. PJ, você teve uma carreira maravilhosa, mas em resultados a gente não conseguiu converter isso. Você acha que em diversos momentos você foi a pessoa certa no lugar errado? Vai, Matheus, pode ir. Faz você, a pergunta foi cumprida. Tá. PJ, you have been a great drive with success, but if you're considering the numbers, results, you have no as you deserve. Okay? Can you consider that you was the correct guy, the right guy, in the wrong place, in the wrong time also? Well, I think there was a lot of factors in that. One of them being I spent a lot of time with Toyota helping develop the engine, and there was 5 or 6 years of no results. Então, é uma questão de muitos fatores que estão envolvidos. Eu fiquei muito tempo envolvido com a Toyota, então, num período de 5, 6 anos, a gente desenvolveu bastante coisa, mas não obteve os resultados. And one of the biggest problems I had in IndyCar was I weighed 180 pounds. Então, um dos grandes problemas da Indy é que eu peso 180 libras, que isso dá aproximadamente 90 quilos, né, galera? 90 e poucos. You are a tall guy as well, right? Yes. Yes, and I was also 6 foot. 6 foot. And yes, and all the Brazilians and the Euros, and they would come over and they were little scrawny guys, with 150 pounds. Então, eu tenho aproximadamente 6 pés, isso dá mais uns 1,80 m. E os europeus, os brasileiros, eles vinham e tinham um chassizinho de grilo, e então pesavam metade do meu peso. So that 35 pounds, and I was training really hard. I was working really hard. I was measuring all the food that I ate, trying to get as lean as I could, but I had 6.7 body fat. Então ele estava fazendo um trabalho muito muito dedicado. Ele media tudo que ele comia, ele treinava bastante para diminuir o peso o máximo possível, mas ele tinha 6,7% de gordura corporal na época. In 99, when I was not having a good time racing for Patrick, I realized that being heavy like that was not an advantage, and maybe I should just go over to NASCAR. Então, quando ele estava na Patrick em 99, ele viu que com o peso dele ele não estava se beneficiando com o próprio peso, e foi quando ele decidiu ir para NASCAR. And I think when I got there, I just never got the right opportunity that I really needed in order to grow in NASCAR. I really liked racing there. I had a good time, and but just didn't get the right, where I was stable in a team. Então, quando eu fui para NASCAR, então eu gostava muito, mas eu nunca tive a oportunidade certa para fazer aquilo que eu gostava, porque era um lugar onde eu me sentia bem correndo,
mas parece que as oportunidades não apareceram para eu conseguir aproveitar e tirar proveito máximo disso. And one of the biggest, I guess, the biggest thing that my biggest regret is I didn't get to go to the Indy 500 when I was in my IndyCar prime. All the Indy 500s that I ran were after I was out of IndyCar. Então eu nunca, uma das coisas que eu tenho maior regret, que eu Arrependimento. que eu Arrependimento. como não escutei? Regret. Regret, Arrependimento. arrependimento. Um dos maiores arrependimentos é que eu nunca corri nas 500 milhas de Indianápolis quando eu estava no auge da minha carreira. Eu só fui correr lá, eu só fui a oportunidade de correr lá quando eu já não estava, quando eu já fui no final da carreira, quando eu já não estava mais no meu auge. And when I was in my prime, that was during the years that they had the feud between Champ Car and IRL, and I was on the Champ Car side with Toyota contract, and we couldn't go. But I would have liked to race the Indy 500 more with a competitive team. Então ele estava, como a gente sabe, ele estava na Champ Car, na kart, na época da cisão. Então ele tinha um contrato com a Toyota que era um contrato que ele não podia pilotar outra coisa. Então ele não teve essa oportunidade de pilotar na Indy 500 durante o auge da carreira dele. Maravilha. PJ, você trabalhou você visitou diversos lugares no mundo correndo. Eu vou te perguntar, esqueça a pista. Eu quero saber a cidade que você mais gostou de ir e a cidade que você disse, Deus me livre. PJ, you have been visiting a lot of places in the world during your career, being NASCAR, being IndyCar, Champ Car, whatever. So tell me the best city that you have been visiting, and tell me the worst city. Oh Jesus, that you should go. Tell us, please. Well, I think if you polled everybody in IndyCar, they would first say, Surfers Paradise, Australia. I don't know. He would be that. I don't know. Muitas pessoas da IndyCar vão dizer Surfers Paradise lá na Austrália. And, when I was growing up, I got to go to New Zealand. I got to go to Rio de Janeiro. And I got to go to a lot of wonderful places. And I think all the foreign cities I went to, I enjoyed. Então, quando eu cresci, quando eu era mais novo, tive a oportunidade de ir para muitos lugares, como Nova Zelândia, até o Rio de Janeiro eu fui. E então, muitos dos lugares que a gente conhece. And then a lot of places in the States where you like the racetrack, but you're not really crazy about going to Allentown, Pennsylvania. I always raced well there. Sorry, Mario. Então, a gente corre em muitos lugares também nos Estados Unidos, lugares que a gente vai para correr, mas que a gente não acha um grande lugar para visitar, como, por exemplo, Allentown, Pennsylvania. Sorry, Michael. Sorry, Mario. Okay. But we raced all over the country, and there was some good ones, and there was some bad ones, and you took the good with the bad. I liked going to Canada and Toronto, and always ran well up there, and you have to take the good with the bad. Então, a gente tem muitos lugares que a gente corre por todos os Estados Unidos, também no Canadá, como em Toronto, Vancouver. Eu gostava muito de correr lá em Toronto, me dei bem lá. Então, tem lugares que a gente vai se dar bem, outros não se dá tão bem. Maravilha. Matheus, você quer fazer uma pergunta agora? A última. Let's see here. Okay, let's go to a little bit of technical question. I maybe know the answer. Let me just do in Portuguese first. É uma pergunta que talvez eu já sei a resposta. Só para comparar mais uma vez a Indy com a IMSA, com os GTP que ele pilotou.
Eu vou perguntar qual a diferença em termos de downforce, de feeling de downforce entre os IndyCars dos anos 90, os carros da All American Racers e os GTP. PJ, coming back to the INSA GTP comparison with IndyCars, of course you were All American Racers left the IMSA GTP because the GTP ceased of it went into extinction, so it switched to IndyCar, to Champ Car. So what was the difference that you felt? I mean, of course, we know that the downforce of the GTP car was huge, but IndyCar is very lighter, and their power output was mostly the same. So how was the difference in driving those two different beasts? Well, what I tell everybody is in the GTP car is I could not overdrive it. The harder I tried, the just faster we went. Wow. Go ahead. Let me go. Yeah. So, então ele disse que no GTP era praticamente impossível é difícil traduzir isso para overdrive, mas quase impossível você dirigir mais do que o carro. Quanto mais você puxasse, mais você forçasse o carro, ele estava lá respondendo por causa da quantidade de downforce que ele tinha. And then in the IndyCar, it was very quick. You know, it would change directions very quick. It would do a lot of things really well. But what it didn't like is you could overdrive the tire, and therefore you could slide the tire, get the front hot or the rear hot, where the GTP didn't have that so much. Então o IndyCar ele tinha mudanças de direção muito rápidas porque ele é um carro mais leve, mais slim, mais estreito. Então ele mudava de direção muito rápido, mas ele não suportava, por exemplo, um understeer. Quando se o carro sai de traseira e desliza o pneu, ao invés de andar no trilho, se ele deslizasse, ele não perdoava muito. Então o carro da GTP permitia você fazer isso, mas o da Indy não permitia. And the racing was just different. It was, you know, a little bit tighter knit of where you were closer together and more like I was used to. And open wheel. Obviously, we got to race the ovals, which was a big difference too, which was back to my Indy Light days. Então, no caso da IndyCar, as brigas eram mais cerradas, os carros ficavam mais próximos, porque não existia diferença de categoria, então os carros eram muito mais próximos, tinham os ovais, e isso era uma coisa que trouxe ele de volta para o começo da carreira dele, aquela experiência que ele já tinha da época da Indy Lights. And then the brakes on the IndyCar were not even close to what it was on the GTP car. Really? The GTP car was so good. Well, we had carbon on the road courses, where in IndyCar we ran steel rotors. Okay. In those days, you know, on the road courses. Então ele disse que no GTP o carro já naquela época tinha discos de fibra de carbono e as pastilhas de fibra de carbono também. Então o poder de frenagem daqueles carros era algo fora do comum em comparação com a IndyCar que tinha que acho que até acho que tem mudado recentemente para carbono, mas na época era discos de aço. Isso. Nice. Maravilha, Thanks, PJ. Quer fazer uma última pergunta? My last question, Jones, to you today, what is most impressive, the cars or the drivers? Rapidinho. Em português, para ele hoje, o que é mais impressionante, os carros ou os pilotos? Please. I think both. You know, the competitiveness that we are getting in IndyCar now, where the field from the back to the front is getting closer, is really good. And I think we have some really good young drivers coming up. Eu acho que ambos, porque hoje em dia nós temos o grid da Indy é um grid muito, muito competitivo e a gente está tendo cada dia mais uma diferença menor, do primeiro para o último, essa diferença está cada vez menor e nós temos pilotos novos chegando aí que são muito bons.
and the racing is very good. We've had some good races last year, and we're getting. I think we're going to get really good races this year and very competitiveness. And I think that's what IndyCar needs. I think IndyCar is on the up and up, and will get better and better. Eu acho que, então, esse ano passado a gente teve muito boas corridas. Esse ano eu espero que a gente vai ter boas corridas também. Então, a competitividade da IndyCar é algo que sempre é fora do normal, porque a gente quer, como a gente sabe, é uma competitividade muito boa. Eu acho que é isso que atrai cada vez mais e que está cada vez melhorando nesses últimos anos e continuará melhorando pelos próximos anos. PJ, we are going to take the checkered flag. We'd like to thank you very much to join us. Eu falei para a gente que a gente está chegando ao final do programa. PJ, if you look to your arm here in the same position, you see the label, right? Permanent asset for IndyCast Brasil. So, according we told you the start of the show, that's what the last time you were invited. The next time you will be invoked to join us, ok? Eu falei para ele, pessoal, aquela coisa que a gente sempre fala. Ele só é convidado uma vez, a partir da segunda vez já era. E I have one more question to share with you. When we invited you and you accept, I talked to my godfather in the US. I don't know if you know this guy. A guy called Paul Page. I don't know if you know. Yeah. Paul Page said to me, you have one of the best guys to interview. Enjoy it because he is amazing. The family is amazing. And I'm sure you have not only chose to talk to him, invite for the others. So just be invited for the others. Okay. Anytime. I enjoyed it. Not very often I get called to talk about IndyCar. It's usually about the sports car. And but I like it. And, obviously there's a lot of heritage there with my family. And I look forward to this IndyCar season. Então, Ok. não é todo dia que me convidam para falar sobre a IndyCar, normalmente é para falar sobre a Sports Car, sobre a IMSA. Então, todo mundo sabe que a minha família tem uma herança muito grande no esporte, uma história muito grande. Então, eu gostei muito de estar aqui falando e espero voltar. You'll be back with us for different shows. Let's talk about the next, about business, that you are recreating some good things for the sport, and we appreciate for that. And let's talk about the INSA of any other thing that you want to talk with us. You are not more than invited. You are the part of the family. Okay? All right, I'm in. Anytime, we can talk a whole show about off-road racing. Thank you very much. That's nice. A gente pode falar o show inteiro sobre off-road. Okay, thank you, guys. We love it. We love it. PJ, thank you very much for the attention you have with us since the first contact we have. I would like to thank Douglas, our friend. He could not be here with us for personal issues, but it was amazing. Pessoal, eu falei para ele que foi muito legal estar aqui conosco, foi maravilhoso e que ele vai estar em breve aqui conosco na frente. Vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre outras coisas. Gildo, obrigado. O menino caiu. PJ, Thanks a lot. see you the God next. bless you. Thank you very much again. Okay? Thank you very Yeah. much. And Okay. see you the next. Okay, bye-bye. Ok, guys. E para você aí no Brasil, obrigado por você ter participado com a gente. Maravilhoso. Matheus, muito obrigado. Gildo, Eu que agradeço. sempre. E na quinta-feira, dia 9, nós teremos Ricardo Juncos aqui com a gente. Um bate-papo sensacional sobre o preview. Então, pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Thank you very much again, PJ. See you the next. God bless you. Bye. Guys. Pessoal. Okay. Bye. Pera aí.